Então, pessoal, é o seguinte, esse projeto aqui é um projeto que a gente trabalhou na última live que eu fiz, né? Uma aula de reforço no sábado, e a gente trabalhou fazendo vários exemplos para fazer a revisão dos conteúdos que a gente estudou nas unidades 1 e 2 da apostila, e, e eles estão dentro desse projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova classe principal e a partir de agora eu vou juntar um pouco do que a gente já viu com um conceito novo que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, não tão novo para vocês que fizeram a aula de lógica, né? Mas eu vou mostrar como implementar isso dentro da linguagem Java. Tá? Então eu vou colocar aqui exemplo 01 e o pacote eu vou colocar aqui como unidades 1 e 2. Vou finalizar. Vou até aproveitar esse ensejo, né? Deixa eu apagar aqui os comentários e já comento isso com vocês. Que é o seguinte, vocês devem ter percebido que eu acabei repetindo o nome dessa classe, exemplo 01, que ela já existe no meu programa, né, no meu projeto, só que ela está em um pacote separado. Tá? Então, assim, eu posso até exemplificar fazendo o seguinte, ó, eu vou tentar botar o nome dessa classe aqui como exemplo 1. Vocês vão ver que na hora que eu dei Enter, o NetBeans reclama dizendo que o exemplo 01 ele já existe nessa pasta. Ou seja, dentro de um mesmo pacote, eu não posso repetir o nome da classe, mas em pacotes separados eu posso. Então, eu tenho o exemplo 01 no pacote exemplos e tenho o exemplo 01 no pacote unidades 1 e 2 que eu acabei de criar. Tá bom? E foi de propósito para mostrar isso para vocês. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui de uma forma bem rápida, só para mostrar para vocês o seguinte. Ó. No exemplo 7, a gente usou o comando de repetição indeterminada para que a pessoa digite uma quantidade M de nomes e o meu sistema, o que ele faz? Cada nome digitado, ele vai somando aqui na quantidade. Então, eu digito um nome, ele contabiliza. Digito outro, ele também vai contabiliza. Então, ele vai repetindo isso e, no final, ele permite imprimir quantos nomes foram digitados. Mas ele não permite eu imprimir quais foram os nomes digitados. Isso acontece, pessoal, porque é o seguinte, a minha variável nome, ela é uma variável única. Ela só permite armazenar um nome por vez. Ou seja, eu digito um nome, Marcelo. Aí, quando eu dou Enter para digitar outro nome, o próximo nome que eu digitar, ele vai substituir o primeiro. Por quê? Porque a minha string nome, ela só permite armazenar um nome por vez. Né? No máximo, ele pode armazenar nome e sobrenome. Mas a partir do momento que eu dou Enter para ir para o próximo nome, aí o próximo nome vai substituir o primeiro digitado. Tá bom? Então, agora, utilizando a técnica de vetores, a gente pode, dentro de uma variável, armazenar não só um nome, mas eu posso armazenar vários nomes. Tá bom? Então, a utilização do vetor é para isso, para que uma única variável armazene mais de uma informação. Tá ok? Então, vamos fazer o mesmo exemplo. Eu vou até deixar ele aberto aqui, porque de vez em quando eu posso ir voltando lá para consultar e a gente bater um bate-bola aqui. Mas basicamente, olha só, eu vou começar sempre um programa colocando o meu scanner para que eu consiga digitar as informações. E aí, mais uma vez, para quando o NetBeans dá esse erro, né, a gente pode clicar nessa lâmpada e pedir para ele adicionar a importação aqui para java.util.scanner. Ele já automaticamente importa para a gente a classe do scanner, que a gente usa para ler os dados.
Então, basicamente, a gente vai fazer o nosso programa, ele vai ler vários nomes, eu não sei quantos, a única coisa que eu sei é que eu quero armazenar todos os nomes digitados. Eu posso digitar um nome ou posso digitar 200 nomes, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar string nome, só que, ao invés de botar só nome, eu vou colocar um colchete na frente. E aí eu coloco assim, ó, igual a new, string, e aqui eu tenho que informar quantos nomes eu posso ler no máximo, tá? E aí, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de botar um valor, por exemplo, bem grande, por exemplo, o número 90 aqui. Porque aí a pessoa pode digitar vários nomes e vamos botar assim, para a gente testar, ninguém vai ter a paciência e a vontade, né, de digitar 90 nomes. Então, nesse caso, eu boto um número bem alto para que em nenhum momento ele extrapole essa quantidade. Mas assim, como a gente está aprendendo agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5, porque eu quero 5 nomes, e a gente vai ver o que acontece se eu digitar mais de 5 nomes, tá bom? Eu já aproveito para mostrar esse detalhe para vocês. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um vetor de nomes, ou seja, pense no vetor como se fosse uma... Imagina uma planilha do Excel. Vou abrir o Excel aqui para a gente conversar, né? Aí pense no seguinte, ó. Eu tenho aqui o nome, que é a minha coluna A. E aí, cada linha da coluna A é um nome, ó. Marcelo, Luiz, Ana Paula, Priscila, Danilo. Ou seja, eu tenho a minha coluna A, o nome dessa coluna é nome, e dentro dessa coluna nome, eu vou preencher vários nomes. E aí eu posso preencher todos eles, e no final eu posso mostrar quais foram esses nomes digitados. Tá certo? Então, o vetor é para isso. Porque uma variável sozinha, ela pode armazenar apenas um nome por vez. E uma variável do tipo vetor, ela pode armazenar vários nomes. Tá? E é o que a gente vai fazer agora. Então, voltando ao NetBeans, a gente criou aqui um vetor de strings, ou seja, essa variável nome, ela pode receber qualquer caractere, pode ser letra, número, caractere especial, porque a string ela aceita qualquer coisa, tá bom? E, bom, como a gente está trabalhando com vetores, né, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, nome, e aí, na frente do nome, eu não posso fazer assim, ó, nome igual entrada, ponto next line, porque se eu tentar fazer isso, ele vai dar erro. Ó. E aí, se a gente ler o erro que ele mostra, ele fala assim, ó, a string não pode ser convertida em string, só que é o tipo de string, ó, a string que tem um colchete na frente. Ou seja, a string não pode ser convertida em um vetor de strings, tá bom? Então, quando eu crio um vetor, eu tenho que dizer em qual posição do vetor a gente vai armazenar aquela informação. Então, pense na posição como esse número aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, cada linha, ela tem um número. Então, o vetor, ele identifica as posições através de um número. E sempre, pessoal, o número inicial vai ser o 0. Então, eu posso colocar aqui, ó, nome 0 é entrada.nextLine. E se eu quiser ler a próxima posição, eu coloco aqui, ó, nome 1 é igual entrada.nextLine. E aí, por último, eu vou ler, ou melhor, vou mostrar, né, quais são os nomes digitados. Ó. Nome 0
e depois o nome 1. Então, bem simples aqui, tá, pessoal? Eu não vou nem me atentar a mostrar lá, digite o nome e tal, só para a gente ser bem rápido aqui no exemplo, tá? Então, eu vou rodar o programa, Shift F6, e aí ele vai ficar com o cursor do mouse piscando, aguardando que eu digite os nomes da minha lista. Então, eu vou digitar aqui, ó, Priscila, e vamos botar aqui, ó, Pedro Paul. E eu vou dar Enter. Aí ele mostra para mim os nomes digitados, ó, a Priscila e o Pedro. Tá certo? Ou seja, eu tenho um vetor que permite armazenar 5 nomes, sendo que eu li somente 2 e mostrei os 2 digitados. Se por um acaso eu colocar aqui nome 2, olha o que vai acontecer. Ele leu a Ana, o João aqui tem um bugzinho no scanner, né? Que ele não consegue mostrar caracteres especiais, tá? Mas não tem nenhum problema, ele leu o que eu precisava. E olha só, a terceira posição do meu vetor, ela tá nula, tá certo? Significa que eu não li a terceira posição do nome. E do mesmo modo, eu posso tentar imprimir a terceira e a quarta posição. E vocês vão ver, olha só, a posição 0 tem Ana, a segunda tem Maria, terceira, quarta e quinta não tem valor. Então, por padrão, quando não tem nenhum nome, o valor é nulo. Tá bom? Então, basicamente, isso é um vetor. É a possibilidade de, em uma única variável, você armazenar várias informações daquela variável. Então, por exemplo, por que eu digo isso? Digamos que eu estou fazendo um sistema de uma empresa. Eu posso colocar aqui, ó, salário é igual a new double. E aqui eu estou criando um vetor de salários. E ele vai funcionar do mesmo jeito do vetor da string. Então, por exemplo, aqui, ó, salário 0 é igual a entrada.next double. E eu vou copiar e colar aqui embaixo, porque vai ser o salário 1. Então, eu mostro aqui. Eu vou tirar esses outros, porque eu não li, tá? Aí aqui vamos botar que sejam os funcionários. E cada funcionário eu quero imprimir o nome. Vamos botar na mesma linha. Vou botar um tracinho. Aqui aspas duplas, desculpa. E o salário. Então vou rodar. Vocês vão ver que vai dar um bugzinho, a gente depois vai corrigir, tá? Mas vamos rodar aqui, ó. Ó, o primeiro nome, Marcelo. Salário, 1.500. Aí eu vou para o segundo nome. Vou botar aqui, Pedro. Eu vou dar Enter. E olha o que aconteceu. Ele deu um erro. E aí você me pergunta, uai, professor, por que ele deu erro? Teoricamente, deu certo aqui a sequência, né? Leia o nome do primeiro, o salário do primeiro. Leia o nome do segundo e o salário do segundo. Só que o que acontece, pessoal? Você pode ver que o erro, ele deu um erro no next double. O next double eu estou usando lá na linha 13. Então aqui, ó, linha 13, aqui, ó. Ele deu erro nessa linha. Então, pessoal, o que acontece? O scanner, ele tem esse bug, que é o seguinte. Quando eu tenho que ler uma string, depois de ler um número, e esse número pode ser inteiro ou decimal, eu preciso fazer o seguinte. Porque eu já falei para vocês que /n ou %n representa um enter, né?
E o que é o Enter? Quebra de linha. Então, o bug do Enter do meu scanner é que é o seguinte, quando eu uso o Next Double, o que vai fazer? Se eu digitei o salário, vamos botar lá, eu digitei 1.500. Quando eu dou Enter no teclado, o que vai acontecer? O Enter vai ficar aqui, ó, um /N, depois do 1.500. E aí, o que o scanner faz internamente? Ele pega esse /N e coloca ele na próxima string que eu for ler. Então, se eu não ler o salário, ó, eu vou apagar, ou melhor, eu vou comentar, né, essa linha do salário e vou rodar para vocês verem. Ó. Marcelo, 1.500. Quando eu der Enter, olha o que aconteceu. Ele já parou o programa. Ele nem esperou eu digitar o nome. Por quê? Ele pegou o 1.500 e colocou no salário e pegou o /N do final e jogou dentro do meu nome. E aí, quando eu fiz um next line, o que acontece? Ele pegou o /N e jogou dentro do nome. Então, por isso que ele deu erro. Ó. O nome aqui, ó, ele é como se fosse um /N. Então, ele ficou aqui, ó, um espacinho. Então, toda vez que eu tiver que ler uma string depois de ler um número, e pode ser qualquer número, como eu falei antes, ou decimal ou inteiro. Então, ó, terminei de ler um número decimal, eu vou limpar o /N da minha string, né, do meu scanner. Então, eu coloco sem atribuir a nada, tá? Entrada.nextLine. Eu vou até colocar esse comentário aqui na frente, tá? Então, isso daqui, ó, entrada.nextLine, ele vai limpar o /N do número decimal, que era aquele 1.500. 1.500, quando eu dou Enter, o Enter vai entrar aqui no 1.500 como sendo um /N. Aí ele vai deixar eu concluir o meu sistema corretamente. Ficaria mais claro se eu colocasse as mensagens, né? Aqui, ó. Digite o nome. Digite o salário. Aí eu vou fazer de novo aqui, ó. Opa. Digite o nome. Digite o salário. Aí o que eu vou fazer antes de botar o /N aqui para funcionar? Eu vou comentar ele, só para vocês verem de outra forma como que aconteceu. Vou botar aqui de novo, ó, Marcelo, 1.500. Quando eu dou Enter, olha só, ele pulou o nome e já foi direto para o salário. Então, assim, ele ignorou o nome, por quê? Ele pegou o /N aqui do Enter e preencheu o nome. Aí depois ele foi ler o salário. Então, agora, se eu botar aqui, sei lá, 2.000, aí você vê que o sistema não deu erro. Mas, em compensação, o nome ficou vazio. Ó. Ele leu os 2 salários, leu o primeiro nome, só não leu o segundo. Porque eu preciso limpar o /N depois de ler um número. Aí, quando eu rodo, aí vai dar certo. Olha lá. Agora ele leu o segundo nome. Ó. E, por último, mostrou as informações. Na verdade, o comentário aqui foi só para demonstrar o que veio nesse Next Double, depois de digitar. Não precisa desse comentário, eu posso até tirar. O que vai corrigir é esse trecho aqui. Ó. Esse trecho aqui que serve para limpar o /N do número decimal. Então, ele vai pegar o decimal e vai jogar aqui no salário. E aí, quando eu pedir para limpar o /N, né, eu peço para limpar com entrada.nextLine. É esse aqui que faz.
Então, continuando o nosso exercício, né? Por enquanto, a novidade aqui foi simplesmente a questão dos vetores, né, que eu incluí. Mas, assim, se a gente observar esse código, ele não está muito inteligente. Por que que eu digo isso, pessoal? Porque aqui, ó, eu tenho repetição de códigos, né? Eu tenho aqui, ó, digite o nome, digite o salário. Digite o nome, digite o salário. E se a gente for preencher todas as posições do meu vetor, eu vou precisar fazer mais 3 vezes isso daqui. Digite o nome, leia nome. Digite o salário, leia salário. Então, esse código aqui, ele vai aumentar em, vou botar aqui, ó, para cada conjunto de informações, são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, se eu multiplicar por 5, serão 25 linhas de código no meu sistema. E, além disso, o que eu tenho aí de desvantagem o meu programa ele vai ficar limitado ao meu código. Ou seja, se eu repetir isso aqui 5 vezes, copiando e colando, eu vou ler 5 nomes e 5 salários. Se por algum motivo eu quero ler mais 15 pessoas, 20 pessoas, aí multiplica aí, 20 vezes 5 linhas. O meu código já vai ter 100 linhas. Então não é um código inteligente por isso, tá? Então é nessa situação, a partir desse momento, a gente enxerga os comandos de repetição como nossos aliados. É para quando a gente precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Então você tem um trecho de código pequeno que vai rodar N vezes durante a execução do seu programa. Tá certo? Então eu só quis exemplificar isso aqui para vocês, né? Só antes de continuar, eu vou só demonstrar aqui que eu posso, por exemplo, eu quero ir lá para a posição 4 do vetor aqui, ó. Eu quero mostrar a 0, 1 e a 4. Vamos rodar aqui. Vamos lá, ó. Marcelo. Então, olha só. Posição 0, posição 1 e a posição 4. Ó. A string, quando não é lida, o valor padrão é nulo e o decimal é 0.0. Tá bom? Então, vamos começar a incluir inteligência no nosso código para fazer a entrada de dados, tá certo? Então, assim, eu vou apagar essa parte do salário, do nome posição 1, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Do. Aí eu vou botar embaixo, ó. While. Nome. Diferente, ou melhor, nome. Ponto is empty igual a false. Do mesmo jeito que foi feito no exemplo 7, tá? Isempty igual a false significa que se ele está vazio, sim ou não. Se ele for falso, é porque ele não está vazio, né? Então eu volto aqui. Só que nesse caso, pessoal, o meu nome é uma variável do tipo vetor. Então eu tenho que dizer qual é a posição do vetor que eu estou lendo naquele momento, tá certo? Então o que eu faço aqui, ó? Eu preciso de uma variável inteira, vou chamar de posição, e vou inicializar ele em 0. Porque, como eu disse, todo vetor ele começa em 0. Tá? Então, eu vou pegar essas linhas, ó, vou selecionar todas elas, vou dar um Tab. E aqui, ao invés de ler a posição 0 fixa no código, eu vou usar a variável posição. Ela quem vai dizer qual a posição do vetor que está sendo lida. Então, aqui, ó, posição. E aí eu vou aproveitar o salário como posição aqui. E eu vou deixar, ó, limpar, né? Vou limpar o barra N. E aqui, posição também. Certo?
E aí eu vou fazer igual eu fiz no exemplo anterior, tá? O que eu fiz? Eu botei aqui a verificação. Ele só vai ler o salário se o nome tiver sido digitado. Então eu coloco aqui, ó, nome, na posição que eu estou lendo, ponto isEmpty é igual a false. Somente se acontecer isso, eu vou ler o salário daquela pessoa. Tá? E aí, no final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a posição mais. Por quê? Se eu não fizer isso, o meu nome sempre vai ser gravado na posição 0. Então, eu tenho que gravar na posição 0 e ir para a próxima posição do vetor. Tá bom? Então, vamos rodar o programa. E eu vou fazer o seguinte, eu não vou digitar nada, vou dar Enter, tá? E aí, deu um erro. O que ele deu erro? Ó, na linha 20 do meu exemplo Java. Vou clicar aqui, ó. E ele deu um erro aqui. Na posição 20 aqui, ó, eu botei isEmpty igual a false. Só que, o que acontece? Se eu não digitar nada, lá na posição 0, o que vai acontecer? O meu valor não vai estar preenchido. Aqui, ó. Ele deu um null pointer exception. Lembra que eu mostrei para vocês que o valor padrão da minha string é nulo? Então, o que eu preciso fazer? Enquanto nome, posição, ao invés de isEmpty igual a false, eu vou botar assim, ó, diferente de nulo. Porque agora eu estou trabalhando com vetores, né? Então, se eu não preencher, significa que ele está nulo. Aí eu vou rodar de novo. Eu vou dar Enter. Aí encerro o meu programa, fazendo o seguinte, ó, a posição 0 não foi preenchida, nem a 1 e nem a 4. Tá bom? Então, o primeiro passo foi dado. Agora eu vou rodar e vou preencher pelo menos um nome, ó. Marcelo 1500. O que aconteceu? Ele parou de rodar o programa. Aí eu tenho que pensar, por que ele parou? Ele parou por causa disso daqui, ó. Depois de ler o nome, a minha posição ela tá indo para a próxima posição do vetor. Então, se eu faço isso, o meu nome vai estar nulo na próxima posição. Então, o que eu tenho que fazer? Vou corrigir, porque eu corrigi aqui o código, só que a lógica ficou errada. Porque assim, como que funciona? Eu vou aqui no Excel. Imagina o seguinte, ó, eu vou tirar esse... Vamos botar assim, ó, eu vou inserir uma coluna. Ó, posição. Aí vamos lá. Eu comecei, eu vou botar assim de ladinho, para vocês visualizarem o que eu quero mostrar, tá bom? Então, olha só. Se eu estou aqui, se eu não digitei nada, o meu nome vai ficar vazio, só que a minha posição aqui, ó, começa em 0. Quando eu aperto Enter, a minha posição ela vai valendo 1. Então, o nome, posição 0, fica vazio. Na posição 1, vai estar nulo. Certo? Porque eu apertei Enter, o posição mais foi para o próximo, então ficou nulo. Então, por isso que ele parou de rodar o programa. Porque a posição mais, que é a posição 1, ela ficou nula. Ou melhor, ela já começa sendo nula. Tá certo? Então, vamos corrigir esse programa aqui, né? O que eu posso fazer para corrigir? Eu posso voltar o código que estava antes, que é o isEmpty false. E esse posição mais, eu vou tirar ele daqui e eu vou colocar ele dentro do if. Ou seja,
ele só vai para a próxima posição se eu digitei o nome. E aí o que vai acontecer? Se eu não digitei o nome, a posição continua sendo 0. Então, o meu nome vai estar vazio. Tá ok? Então, vamos rodar e testar o programa, né? Eu vou dar Enter. Beleza, ele encerrou o programa sem nada preenchido e sem dar erro, que é o principal, né? Que tinha dado naquela hora. Agora eu vou digitar uma pessoa. E aí ele deu um outro erro na linha 20, né? E aí o que acontece? Como eu digitei o nome e o salário, ele chegou aqui na hora de testar, ele testou a posição seguinte da variável nome. Então, pessoal, eu preciso fazer 2 testes aqui. Eu tenho que fazer assim, ó. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui, a condição é que, vamos pensar aqui no exemplo, tá? Enquanto a nome naquela posição for diferente de nulo e exempt igual a false. Tá? Vamos colocar 2 condições. Por que eu coloquei isso? Se for diferente de nulo, vamos botar igual a nulo. Se o nome for nulo, ou se o nome for vazio. Pronto, assim funciona. Tá? Porque se o nome for nulo, é porque ele pode inserir algum registro naquela próxima posição. E se ele for vazio, significa que eu digitei um nome e eu quero ir para o próximo. Aí assim ele vai parar de dar erro. Deixa eu só testar aqui, aí eu abro para vocês perguntarem rapidinho. Aí, beleza. Ele passou para o próximo, aí eu vou deixar vazio e vou dar Enter. Isso, era isso que eu queria. Desliguei o microfone, esqueci de ligar. Mas vamos lá. Vamos entender aqui. O que acontece? Quando eu estou rodando o meu programa, vamos fazer o teste da seguinte forma. Eu rodei o meu programa. Se por um acaso eu não preenchi o nome, significa que o meu Excel aqui vai me ajudar a explicar melhor isso para vocês. Vamos supor, eu entrei no programa e não digitei nenhum nome. A minha posição continua sendo 0, só que o nome vai estar vazio, porque eu apertei Enter, significa que o nome ficou vazio. Então, eu estou na posição 0, o nome vazio. Aí, vai chegar aqui embaixo. Aí, ele vai verificar. O nome na posição 0 é igual a null? Aí, ele vai entrar aqui nessa condição e vai ver. Não, o nome não é nulo. Então, essa condição é falsa. Aí, beleza. O nome na posição 0 está preenchido? Esse exempt é falso, significa que vai dar verdadeiro se ele tiver preenchido. Tá? Então, eu olho no Excel aqui. Está vazio. Se está vazio, significa que eu quero repetir, ou melhor, se está vazio, significa que eu não quero digitar mais nada no meu programa. Aí ele volta, seguindo a sequência aqui, mostrando as informações digitadas. Aí vamos para o segundo caso. Né? O primeiro caso, essa deu falsa e essa deu falsa. Então ele parou de repetir. Tá? Por que as duas deram falsas? Ó, eu não digitei nada e dei Enter. Aí significa, eu estou na posição 0, só que na posição 0, o nulo não é nulo, é vazio. Na segunda condição aqui, exempt é falso. Né? Se o exempt for falso, significa que eu digitei alguma coisa. Só que não. Aqui eu não digitei nada. Então,
essa também vai dar falso. Essa condição, o resultado dela é falso, tá? Então, pessoal, vocês têm que pensar no seguinte, não é que o exempt é falso. Exempt, nesse caso, o resultado do exempt é verdadeiro. Aí ele faz a pergunta aqui, ó, verdadeiro é igual a falso? Não. Então eu não repito. Aí vamos para o segundo caso. O segundo caso é, rodei o meu programa, digitei Marcelo e digitei o salário do Marcelo e dei Enter. Aí o que aconteceu com isso daqui? Ele veio aqui, colocou Marcelo e aqui na posição ele passou a valer 1. Eu vou fazer até os no aqui, que fica mais fácil. Então ele chegou aqui embaixo enquanto a posição é nula. Aí eu verifico, ó, eu cheguei aqui, a minha posição é 1. Aí ele verifica, a posição 1 do nome é nula, aí já deu verdadeiro, tá vendo? Se deu verdadeiro, eu repito. Aí ele volta para o início. Aí eu vou digitar outro nome. Ana 2500. Dei Enter. Ele voltou e repetiu. Por que ele repetiu? Porque ele preencheu a Ana e foi para a segunda posição. Então ele testa aqui, ó. Posição 2 é nula? Verdadeiro. Então ele nem verifica isso aqui, ó. Se deu verdadeiro, repete. Aí agora, beleza, já digitei o que eu queria. Basta eu dar Enter. Aí o que acontece? Ele pula isso daqui, aonde era nulo, ficou vazio, porque eu dei Enter, né? E aí eu continuei, posição 2 é nula? Eu olho aqui, falso. Aí ele vai para a segunda pergunta. Posição 2 é vazio? Se eu olhar lá, não digitei nada, é vazio. Então, o resultado disso aqui é verdadeiro. Só que aí ele verifica. Isso daqui é falso? Aí, não é falso. A gente viu ali no Excel que é verdadeiro. Então, por esse motivo, ele para de repetir. Porque na posição 2 é vazio. Aqui eu quero verificar se não é vazio. Ou seja, se está preenchido. Entendeu? E tem um detalhe, tá? Eu só consigo verificar se está vazio se ele é diferente de nulo. Ainda tem esse detalhe. Por isso que estava dando aquele erro, quando eu não tinha essa condição. Ó. Quer ver? Ó? Vamos de novo. Ó. Olha o erro. No pointer exception. Pense no seguinte. O valor quando é nulo é como se a minha variável não tivesse separado um espaço na memória, como se ela não tivesse sido criada na memória. Agora, o vazio, a variável foi criada, só que dentro dela não tem nada. Tem só o vazio lá, né? Como se fossem duas aspas duplas. Ok? Bom. Show de bola, né? Então, agora vamos fazer o próximo teste, né? Eu vou preencher aqui até dar erro. Pronto, deu erro. Quantas pessoas eu digitei? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Certo? Quando eu digitei a quinta pessoa e dei Enter, o que aconteceu? Ele chegou na linha 20, que é justamente a linha da verificação da posição, e tentou verificar se aquela posição está nula. Só que, quando ele chegou ali, ele chegou valendo 5. O que acontece? O meu vetor,
eu coloquei o sendo um vetor de 5 posições, né? Tá aqui, ó, 5 posições. Não é que ele vai até a quinta posição. Ele tem 5 posições, começando em 0. Então, eu só posso ler 5 nomes. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Então, eu digitei ali 5 nomes. O meu contador, desculpa, eu pulei o 3, né? Ele está valendo 5. Aí ele chega lá no meu vetor, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. A quinta posição não existe. Tá certo? Então, por isso que ele deu problema. Porque tentou ler uma posição que não existe. Olha só, eu vou tirar o 4, que é a minha última posição do vetor, e vou colocar 5 aqui, ó. Marcelo, R$1.000, e vou dar Enter. Então, olha só, ele mostrou a posição 0, a posição 1, e na hora de mostrar a quinta posição, ele já deu erro. Ó. Array index out of bounds exception. Significa que eu tentei acessar uma posição do meu vetor que não existe. Ou seja, eu tenho 5 posições e tentei acessar a posição 5. E a posição 5 não existe. Eu tenho 5 posições começando em 0. Então vai 0, 1, 2, 3, 4. 4 é o máximo. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer para corrigir esse problema? Eu faço o seguinte, ó. Ao invés de fazer essa comparação, ou melhor, antes de fazer essa comparação, eu tenho que verificar quantas posições eu li. Tá bom? Tem N formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu posso colocar aqui na minha verificação, e aí eu já vou aproveitar para colocar isso aqui na linha de baixo, tá? Para não ficar uma condição muito grande, tá? Então, assim, posição for menor do que 5 antes de continuar. Beleza? Então, assim, a posição tem que ser menor do que 5 e essas duas condições aqui. Beleza? Então, vamos rodar aqui. Ó. Marcelo, 1.500. Ana, 2.000. José, 4.000. Danilo, 3.500. Juliana, 1.800. Aí ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Ele deu um erro na linha 20. E a gente vai ver isso agora. Já sei. É porque é o seguinte, pessoal. Isso é até uma coisa assim que é complicada de vocês aprenderem no início, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó. Quando eu tenho um E e um OU na mesma estrutura condicional, eu tenho que fazer o seguinte. Se isso daqui deu falso, ele não testa esse, mas ele testa esse último aqui, ó. Porque assim, como eu tenho um OU, ele primeiro executa o E para depois testar o OU. É como se isso aqui fosse uma coisa, isso aqui fosse outra. E o que eu quero fazer? Eu só quero fazer essas duas se ele passar pela primeira. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o E na linha de cima e esses dois aqui, ó, na linha de baixo. E botar um parênteses. Tá bom? Então, assim, para executar essas duas, essa daqui tem que ser verdadeira. Porque se for falsa, ele já pula, já para de rodar. Tá bom? Então, vamos de novo. Ó, Marcelo. R$1.000. José, 1.500. Danilo, 8.000. 5.000. Falta mais um. Maria, 3.800. Agora ele deu um erro. O mesmo erro de out of bounds, tá? Só que agora na linha 26.
Por quê? Porque eu esqueci, ó, eu esqueci de tirar aqui de baixo, ó, a questão do nome, do quinto nome, né? Então eu já vou aproveitar para fazer o seguinte, ó. Eu quero mostrar a lista de funcionários. Para não precisar repetir isso aqui 5 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando de repetição nesse caso aqui também, tá? Então eu vou colocar, para diferenciar um pouco, tá? Para dar uma variada no código, while, nome, posição. Na verdade, ao invés de while, não, vou usar o while, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Int contador, vou começar ele em 0, e vai ser assim, ó, while, nome, contador, diferente de novo. Aí ele vai imprimir para mim. Por que isso? Porque se eu digitar 2, ele imprime 2. Se eu digitar 1, ele imprime 1. Se eu digitar todos, ele imprime todos. Aí eu vou fazer assim, ó, contador, aqui e no salário. E eu vou fazer contador mais. E vocês vão ver que tem eu tenho que botar essa questão da posição aqui nesse comando também. Mas daqui a pouco a gente arruma esse problema. Então vamos para o primeiro teste. Pronto, ó. Ele foi mostrar os dados e só que ele deu um erro justamente por causa do contador que eu falei para vocês, tá? Deixa eu só... É justamente isso, ó. Se a gente ver, ele mostrou todos os funcionários, ó. Marcelo, Douglas, Thaís, Luiz e José. Só que chegou num ponto que o contador ele passou a valer 5. Então, o que aconteceu? O contador sendo 5, ele não consegue encontrar o valor naquela posição 5. Então, eu tenho que colocar no meu sistema a verificação da posição. Então, enquanto o contador for menor que 5 e o nome diferente de nulo. Por que eu botei esse diferente de nulo? Para ele fazer isso aqui, ó. Ó, digitei só 1. Ele mostra só 1. Na verdade, não foi só 1, né? Ele mostrou 2. Porque o outro não era nulo. Ele era vazio, ó. Tá vendo só? Eu posso até fazer isso. Ao invés de null, botar aqui, ó, ponto exempt for falso. Ou seja, só vai mostrar os que tiver o nome preenchido. Pronto. Preencheu só 1. Agora vamos preencher 2. Então mostrou 2, ó. Beleza? Bom, para facilitar um pouco essa condição aqui, ó, eu posso fazer até uma questão de ajuste no código, tá? O efeito vai ser exatamente o mesmo. Aqui, ó, depois do if, eu posso fazer um outro if e fazer assim, ó, if posição igual a 5, eu boto um break. E ele vai funcionar exatamente igual esse aqui, ó. Aí eu posso tirar essa condição. Então isso daqui serve para parar a repetição depois de ler todos os dados. Tá? Facilita mais o nosso trabalho. Vou botar qualquer valor. Certo? Então ele deu o break aqui, ó.
parou de ler todo mundo aqui embaixo. Agora, por algum motivo, ele não rodou isso aqui. Na verdade, pessoal, me desculpa, tá? Essa condição aqui, ó, não é posição menor que 5 não, tá? É o contador menor que 5. Porque é ele que vai controlar o loop aqui embaixo. Ó, Marcelo. Agora sim deu certo. Então ele leu todo mundo, mostrou todo mundo aqui. Tá bom? Não iria. Mas para o nosso sistema ficar melhor, eu fiz dessa forma, tá? Mas o que a gente pode fazer nesse caso, se eu quiser usar a posição? Eu posso tirar o contador e posso colocar posição é igual a 0. Eu tenho que voltar para a posição 0. Entendeu? Porque aí eu vou mostrar aqui, ó. Onde tem contador, eu começo na posição 0 e aí ele vai rodando o loop aqui, ó, até chegar no final. Entendeu? Porque olha só que interessante. Vou até tirar esse aqui, ó, e eu vou rodar para vocês verem. Vou botar aqui, ó, Marcelo, e eu vou deixar vazio. Olha lá, não mostrou ninguém. Por que não mostrou ninguém? Porque a posição, ele está vazio. Porque eu só li uma pessoa e a próxima posição vai estar vazia. Entendeu? E aí ele começa já lendo da próxima posição. Então nisso daqui, ó, eu digitei o Marcelo, a posição era 0, foi para a posição 1. Aí lá na posição 1 eu dei Enter. Então ficou vazio. Aí o que acontece? Aqui ele começa a posição sendo 1. Aí ele vê, posição 1 é vazia? Aí, verdadeiro isso aqui. Aí ele pergunta, isso aqui é verdadeiro ou falso? Se isso daqui for falso, ele mostra. Se não, ele não mostra. Então, por isso que eu tenho que resetar a posição. Eu volto para a posição inicial para conseguir percorrer todas as posições do vetor. Bom, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Forte abraço e até a nossa próxima aula.